Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Adjustment of an Epidemiological Cellular Automata-Based Model Using Genetic Algorithm, co-orientado pela professora Gina e orientado pelo professor Luiz Gustavo. Estes são os pontos principais e eles serão abordados nesta ordem. As simulações de processos naturais são ferramentas utilizadas como pesquisa de previsão e impacto do fenômeno estudado. Elas já foram utilizadas em vários tipos de sistemas, como os ecológicos, climáticos, de saúde pública, epidemiológicos, hidrológicos e de uso de solo. Um exemplo recente e relevante refere-se ao uso de modelos para prever a disseminação do Covid-19 como suporte para as decisões do governo quanto à determinação de quarentenas e outras decisões de política de saúde pública. Modelos computacionais que reproduzem o fenômeno investigado de forma adequada contribuem para o conhecimento científico a respeito do seu modus operandi e auxiliam no planejamento e definições de políticas públicas. A configuração de um modelo é uma tarefa difícil, necessita da expertise de um especialista, além de demandar um tempo considerável. Uma das principais dificuldades na concepção do modelo está na configuração de seus parâmetros. Portanto, um método automático que configure seus múltiplos parâmetros de forma assertiva contribui muito com o processo. Nesse trabalho, utilizaremos autômatos celulares para a representação desses modelos e utilizaremos algoritmos genéticos para o ajuste de seus parâmetros. Uma abordagem baseada em algoritmos genéticos foi desenvolvida para buscar uma configuração adequada para modelos epidemiológicos baseados em regras estocásticas de autômatos celulares. Autômatos celulares são ferramentas eficientes na representação de fenômenos evolutivos. Eles são representados através de um conjunto de células organizadas em um reticulado que segue um padrão baseado em sua localização. São sistemas de evolução temporal discretos no tempo, espaço e estado. O estado de cada célula no próximo intervalo de tempo é definido por regras de transição que levam em consideração o estado da célula no tempo atual e o estado de sua vizinhança. Essas regras são aplicadas a toda a rede de forma síncrona. Sua computação é descentralizada, ou seja, cada célula é capaz de computar a sua evolução. Um exemplo de um autômato celular unidimensional é apresentado a seguir. À esquerda temos a tabela da regra 30, composta por seu conjunto de transições, onde o resultado de cada uma delas é definido de acordo com o valor da célula combinado aos valores de sua vizinhança. Essa vizinhança é composta pelas células localizadas à sua esquerda e à direita. O próximo instante de tempo, ilustrado através da segunda linha, é obtido aplicando a regra em todas as células do autômato celular unidimensional. Destacamos algumas das transições, por exemplo, a célula com valor 0, que tem a célula com valor 0 à sua esquerda, e a célula com valor 1 à sua direita, será atualizada com o valor 1. A célula que tem o valor 1, que tem a sua vizinhança esquerda e direita com valor 0, também terá o seu valor atualizado para 1. Já a célula com valor 0, que tem o valor 1 na sua vizinhança esquerda e o valor 0 na sua vizinhança direita, terá o seu valor atualizado para 1. E assim, sucessivamente, atualizaremos todos os valores das células do autômato celular para o próximo passo de tempo. A configuração do próximo passo de tempo é apresentada a seguir. Após algumas iterações, o autômato celular de exemplo apresenta este comportamento. Em autômatos celulares, temos o conceito de vizinhança, que são um conjunto de células vizinhas à célula a ser analisada, cujo estado influencia no estado futuro desta célula. Temos dois tipos de vizinhança, Moore e von Neumann. Tomando como exemplo um autômato bidimensional, a vizinhança de Moore é composta pelas 8 células que circundam a célula a ser analisada. Já a vizinhança de von Neumann é composta por 4 células, desconsiderando as células que se localizam nas diagonais em comparação com a vizinhança de Moore. No caso desse trabalho, utilizaremos a vizinhança de Moore em um autômato bidimensional. Essas vizinhanças são regidas por raios que determinam seus tamanhos e, consequentemente, a quantidade de células que a compõem. Autômatos celulares também podem ser probabilísticos, isso é, eles possuem uma aleatoriedade em algum processo de evolução temporal, resultando em uma variação no processo evolutivo. Essa variação pode estar nas regras de transição, que são regidas por probabilidades, e na atualização de uma célula, que pode ser escolhida ao acaso.
A primeira etapa desse trabalho foi a reprodução de um modelo epidemiológico desenvolvido por Slim et al. Como um estudo de caso. Esse modelo reproduz o comportamento do vetor da doença de Chagas na escala de uma aldeia. Os dados utilizados no seu desenvolvimento foram coletados na península de Yucatán, no México. Ele é representado através de um autômato celular probabilístico bidimensional, tamanho 30 por 30. Cada célula desse autômato pode estar vazia ou ocupada por insetos adultos e larvas. A quantidade de insetos é limitada a 5 adultos e 5 larvas por célula. A regra de transição é regida pelos processos de demografia e dispersão. No processo de demografia, temos a reprodução, onde insetos adultos geram larvas no próximo instante de tempo de acordo com uma probabilidade. Na sobrevivência, um inseto adulto ou larva estará vivo ou não no próximo instante de tempo de acordo com uma probabilidade de sobrevivência de cada um deles. Temos também o desenvolvimento, que é a probabilidade de uma larva se tornar adulta no próximo período de tempo. Todos esses processos acontecem de acordo com uma distribuição binomial. O outro processo é a dispersão. Ela modela o movimento dos insetos através do reticulado. Nela, temos a mobilidade dos insetos dentro do reticulado e também o movimento de entrada e saída de insetos desse reticulado, orientado pelos períodos de infestação e não infestação. No modelo utilizado para o estudo de caso, somente adultos podem dispersar. O tamanho de raio de dispersão varia do tamanho 1, no período de não infestação, para o tamanho 3, no período de infestação. Após estudarmos o modelo desenvolvido por Slim et al., que chamaremos aqui de modelo original, fizemos a sua reprodução, implementando de acordo com as especificações do artigo e o executamos com os valores de parâmetros indicados por ele. Isso foi necessário porque não dispomos dos dados coletados em campo para a reprodução do modelo original. Então, utilizamos essa metodologia para gerar a nossa base de dados, que é formada pelo número de adultos e larvas presente dia a dia durante o período de um ano. Essa nossa reprodução chamaremos de modelo de referência. Nas imagens a seguir, apresentamos a dinâmica populacional dos vetores larvas e adultos na área da aldeia por um período de 10 anos. A primeira figura mostra a evolução temporal dos insetos apresentados no modelo original, enquanto a segunda figura apresenta os dados obtidos usando a nossa representação do modelo. Podemos notar que ambos os modelos apresentam uma dinâmica periódica com ciclos anuais na evolução da população de larvas e adultos, e uma variação no número de insetos entre as temporadas de infestação e a não infestação. Podemos notar também que ambos os modelos resultaram em uma dinâmica populacional semelhante. Apesar da nossa representação do modelo ter picos um pouco mais altos, a ordem de magnitude e as formas das curvas para larvas e adultos são muito semelhantes. A figura a seguir apresenta a distribuição espacial dos insetos adultos no reticulado. Ela confirma a similaridade da dinâmica entre os modelos, mostrando a configuração do reticulado em instantes de tempo específicos. Na figura A, a cor branca representa a ausência de insetos, cinza um inseto e preto 2 ou mais presentes na célula. Na figura B, resolvemos detalhar mais a graduação das células, onde a cor azul representa a ausência de insetos, verde 1 inseto, amarelo 2, laranja 3, rosa 4 e vermelho 5. Começando a análise pelo período de infestação, no 5º dia os insetos são mais concentrados nas bordas do reticulado, pois é o início da migração sazonal da floresta para a aldeia. No 90º dia, a área da vila é densamente povoada por vetores da doença. Nesse dia temos o pico da infestação. No dia 180, o número de insetos diminui consideravelmente, embora ainda estejam espalhados por toda a aldeia. No dia 270, o número de insetos praticamente termina. Ao comparar reticulados, a representação do modelo resulta em uma quantidade ligeiramente maior de insetos. No entanto, a distribuição espacial dos adultos dentro da aldeia é muito semelhante, indicando que a nossa representação do modelo foi capaz de reproduzir satisfatoriamente o original. Agora, falaremos do objetivo principal do trabalho, que é construir um algoritmo genético que, a partir de um conjunto de dados, seja capaz de encontrar uma configuração adequada para o ajuste dos parâmetros de modelos baseados em autômatos celulares. Algoritmos genéticos são abordagens bioinspiradas baseadas na teoria evolutiva de Darwin. A configuração do algoritmo genético é feita da seguinte forma.
Cada indivíduo é composto por um conjunto de 7 parâmetros que são formados pelas probabilidades de reprodução, probabilidade de sobrevivência da larva, probabilidade de sobrevivência do adulto, probabilidade de desenvolvimento da larva e também pelo coeficiente de dispersão no período de infestação, coeficiente de dispersão no período de não infestação e pela quantidade de insetos que entram no reticulado por dia durante o período de infestação. A população inicial é gerada de acordo com uma distribuição uniforme dos valores de parâmetros dentro de 3 faixas de valores para as probabilidades e um valor inteiro aleatório no intervalo de 5 a 100 para o último parâmetro. Essa estratégia foi usada para fornecer uma maior diversidade da população, pois gera indivíduos com combinações de valores dos parâmetros alto, médio e baixo, e os indivíduos gerados são avaliados e classificados de acordo com a sua aptidão. O algoritmo genético é executado por 100 gerações, com taxa de reprodução 90% e taxa de mutação 15%. A seleção de indivíduos para reprodução e mutação é feita por torneio de 3. A reprodução é feita por um ponto de corte e a mutação é feita somando ou subtraindo aleatoriamente um valor também aleatório a cada um dos parâmetros. O cálculo da aptidão é feito utilizando a base de dados gerada pelo modelo de referência. Executamos a implementação por 1000 vezes com os valores de parâmetros indicados pelo artigo e geramos um arquivo de referência que é a média dessas 1000 execuções. O cálculo segue a fórmula indicada na equação A, utilizando a diferença de insetos adultos e larvas entre as quantidades indicadas nesse arquivo e a quantidade gerada pelo indivíduo a ser avaliado dia por dia. Esse somatório é ponderado dividindo pela quantidade máxima de adultos e larvas registrados por um dia. Esse cálculo da aptidão é feito 10 vezes e o valor retornado como valor da aptidão de um indivíduo é o valor da média dessas 10 execuções do cálculo. Ao final das 100 gerações do algoritmo genético, é feito um teste robusto nos 10 indivíduos mais aptos. Esse teste é indicado pela fórmula B e sua diferença também é calculada utilizando o arquivo de referência. O teste robusto é executado 100 vezes e seu resultado é a média dessas 100 execuções. Os experimentos foram feitos ajustando 4 e 7 parâmetros, respectivamente. No experimento que ajusta 4 parâmetros, os parâmetros que não são ajustados recebem os valores de referência. Cada um desses experimentos foi executado 30 vezes e aquele que apresentou o melhor resultado é o apresentado neste trabalho. Cada execução leva em média 5 horas, o que é um tempo razoável. Apresentamos os valores de parâmetros do modelo de referência, seguidos pelos parâmetros encontrados pela abordagem evolutiva proposta para os ajustes de 4 e 7 parâmetros. Apesar dos valores de parâmetros encontrados serem diferentes daqueles de referência, consideramos a reprodução satisfatória de acordo com os dados apresentados a seguir. Apresentamos agora a dinâmica populacional de larvas e adultos da reprodução do modelo e das 2 versões resultantes do AGI, ajustando 4 e 7 parâmetros. O número de insetos varia entre os períodos conforme o esperado. Apesar dos valores de alguns parâmetros encontrados pelo AG serem diferentes daquele do modelo de referência, é possível observar que ambas as versões do AG foram capazes de equacionar uma boa composição de valores de parâmetros e suas iterações, a fim de alcançar uma configuração de autômato celular satisfatória. Ambas as evoluções temporais apresentam comportamentos de larvas e adultos muito semelhantes ao modelo de referência. A figura apresenta a evolução espacial do modelo de referência e das 2 evoluções do algoritmo genético, ajustando 4 e 7 parâmetros, mostrando a população adulta nos mesmos dias específicos. O número de adultos em cada célula é definido pelas mesmas cores usadas anteriormente. Podemos observar que as estruturas do autômato celular apresentam comportamentos espaciais semelhantes. Quando o período de infestação começa no 5º dia, os adultos estão concentrados perto da fronteira, já que estão migrando da floresta para a aldeia. A versão completa do algoritmo genético tem uma distribuição mais modesta do que o algoritmo genético para 4 parâmetros. Por volta do 90º dia ocorre o pico de infestação. Os insetos são bem distribuídos em grandes quantidades em todo o reticulado. No período de não infestação, nos dias 180 e 270, é observada uma redução considerável do número de vetores. Concluímos que a abordagem se tornou adequada para o mapeamento do comportamento dos vetores.
A distribuição espacial e o número diário de adultos e larvas são bem próximos dos valores do modelo de referência. Valores de parâmetros diferem dos valores de referência, mas com comportamentos semelhantes. Acreditamos que os valores de parâmetros que evoluíram com valores mais próximos aos valores de referência são aqueles que têm maior relevância na representação do modelo, enquanto os demais apresentam combinações possíveis representando diferentes platôs no espaço de busca. Investigações futuras incluem uma proposição de algoritmo genético de vários estágios que nos permite ajustar os parâmetros em níveis, fixando alguns parâmetros já ajustados após um certo número de gerações e focando o restante do refinamento em outros parâmetros, fazendo uma combinação mais detalhada. A fim de validar a robustez da abordagem proposta, pretendemos estender o modelo atual baseado em autômatos celulares, aumentando o espaço celular e introduzindo parâmetros adicionais do modelo. Além disso, a abordagem baseada em algoritmo genético também pode ser avaliada considerando outros dados epidemiológicos baseados em modelos de autômato celular disponíveis na literatura. Agradecemos a todos pela atenção e a FAPEMIG pelo suporte.